Marcos 4,40. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Estas são palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos quando eles estavam no barco, no meio de uma grande tempestade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lemos isso em Hebreus 11,6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tudo o que não provém da fé é pecado, diz o apóstolo Paulo em Romanos 14:23. Mas aquele que tem dúvidas se come está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. E a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé está ligada ao que fazemos, ao que sentimos e ao que pensamos. Pois a fé, quando existe, é no coração. E o coração não são apenas os sentimentos, mas também o que pensamos e agimos. A fé ligada ao que fazemos. Jesus diz aos discípulos que eles não tinham fé. A pergunta é retórica. Ele estava a dizer: ainda não tendes fé. Isso significa que quando Jesus disse, no verso 35, naquele dia sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda, os discípulos obedeceram, mas não foi uma obediência da fé. Eles estavam confiantes nas suas capacidades. Eles estavam no controle da situação. Eles sabiam o que fazer. Mas a fé não é confiar nas nossas capacidades em obedecer a Deus, mas fazer tudo com o coração de onde sai gratidão. A fé é sabermos que sem Ele nada poderíamos fazer. É Deus que opera em nós o querer e o efetuar. Lemos isso em Filipenses 2,13. Então a fé está ligada ao que fazemos. E o que fazemos, nós somos capazes de o fazer, porque Deus é o que opera em nós. E quando fazemos, fazemos com o coração cheio de gratidão, porque sem Ele nada podíamos fazer. Mas a fé também está ligada ao que sentimos. Dado que Jesus disse que eles não tinham fé, a pergunta é retórica, além de ter perguntado por que eram tão tímidos, isso significa que quando os discípulos clamaram a Jesus, acordando Jesus que estava a dormir, fizeram isso sem fé. Lemos no verso 38. E ele, Jesus, estava na popa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? A fé não é saber fazer uma qualquer prática, um clamor, uma oração especial. Jesus até pode atender à nossa oração, ao nosso pedido. Mas isso não é ter fé. Isso é querer continuar no controlo, usando Jesus como um meio, um instrumento, para atingir o nosso objetivo. Ter fé é confiar, é clamar, é orar, mas confiados naquele que, quando esteve aqui, também confiou plenamente no Pai. Ter fé é descansar como Jesus estava no barco descansado, porque Deus não se esqueceu de nós, ainda que possa parecer que Ele está a dormir. Ter fé está ligado ao que sentimos. Quando temos fé verdadeira, sentimos paz no nosso coração. E fé está ligada ao que pensamos. Dado que Jesus disse que eles não tinham fé, isso significa que quando os discípulos perguntaram, no verso 41, sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando os discípulos perguntaram isto, é porque não tinham fé em Jesus como Deus, como Messias, como aquele que é tremendo, podemos dizer até perigoso. Deus é perigoso, é tremendo, mas Ele é bom. Fé é compreender que Jesus é Deus, é ficar maravilhado com Ele, de tal forma que passamos a amá-lo e servi-lo, pois Ele, como Deus, podia nos condenar, mas Ele nos salvou. E quando pensamos isso, quando entendemos isso, nós temos uma fé verdadeira. A fé é pelo ouvir a palavra de Deus.
A mudança do coração para que façamos o que é bom, sintamos o que é certo, pensemos o que é puro, só acontece quando contemplamos Jesus. Ouvimos a sua palavra, meditamos na sua palavra, colocamos no fundo do nosso coração a sua palavra, que é uma semente que vai gerar fruto. A religião ensina-nos que, se entendermos, conhecermos, temos que colocar em prática para nos irmos aperfeiçoando. Mas a prática mostra-nos que não é assim. Pois, se formos sinceros, temos que reconhecer que somos seres centrados em nós mesmos, comparando-nos uns com os outros, querendo ser alguém, querendo a apreciação dos outros, querendo satisfazer os nossos desejos. Só quando olhamos para Jesus, só quando cremos nele, é Ele mesmo que nos dá um novo coração e começamos a pensar de outra forma, começamos a sentir de outra forma, começamos a agir de outra forma.